Olá pessoal, tudo bem aí? Tudo na paz por aqui. É o seguinte pessoal, eu recebi essa cena SketchUp de uma aluna nossa, tá? E eu resolvi aproveitar e fazer uma nova videoaula explicando quais eram as dúvidas delas e essas dúvidas podem ser dúvidas que vocês também possam ter, tá? Ela mandou para mim uma ceninha de uma sala dela, de uma decoração, e ela precisava de uma cena diurna, mas com luzes ligadas, luzes spots do teto ligada, luz do abajur aí ligada. Ela dizia que a luz que sai do abajur era uma luz estava muito dura, tá? Não gerava sombras, etc. E disse que ficava muito escuro, etc. Então esse aqui é o arquivo dela, tá? E eu bati um render aqui. E é isso que nós temos aqui do render dela. Então, ela diz que a luz aqui do candeeiro está muito dura, tá? A parte aqui, o sol vocês veem que entra da janela que está aqui, e só que não espalha, né? E, então esse aqui foi a resultante do render dela, tá? E o noturno ela não tinha chegado a fazer para mim, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir aqui o arquivo que eu ajustei, né? O arquivo que eu arrumei e vou mostrar o que eu fiz, quais foram as mudanças os ajustes que eu fiz no render, de modo a ficar, a imagem ficar, já vou até mostrar, ficar assim, ó, tá? Então vocês percebem que a luz espalha mais, tá? Ela, enfim, queria que tivesse realmente aceso aqui os abajures, mesmo que a gente não vê diferença na cena diurna com isso, né? Nem aqui os spots, né? Mas eu fiz, tá? E esses spots, essas cenas aqui e essas luzes do candeeiro, aí sim vão ser muito úteis para o render noturno dessa cena aqui, tá? Então, vamos esperar carregar aqui a cena que eu salvei, né, que eu criei. Enquanto carrega, eu falo para vocês aqui que eu fiz esse render, eu fiz esse ajuste já no V-Ray 2.0. Então, né, a gente tinha aquela cena do templo V-Ray 1.6, que já tinha as novidades de proxy, importar os proxies, gerar mesh em proxies, né? O V-Ray RT, né? Aqui nós temos algumas do 1.6 para o 2.0, já temos algumas novidades a mais, que é pausar o RT, tá? Você pode pausar para depois fazer um save as aí, mesmo no RT, tá? Ajustar a distância, o focal length da câmera, tá? Aqui nós temos umas opções de pós-produção de bloom e glare, tá? Que são opções que tem já do V-Ray no Max, que legal que agora tem aqui pro V-Ray do 2.0 do SketchUp. E assim, essa aula eu não vou ficar falando muito deles, tá? Eu só vou realmente trabalhar mais essa situação de setagem para render internas diurnas e noturnas, ok? Vamos esperar só carregar aqui o arquivo então. Então vai, estamos aqui com a minha cena setada. Então olha só, uma das coisas que eu percebi na cena dela é com relação às luzes aqui, as V-Ray Spheres aqui, tá? Então olha só, V-Ray para SketchUp Edit Light. Como é que estava e o que eu mexi, tá? Beleza, a cor da cor é do freguês, né? A intensidade também, tá? A intensidade aqui eu não mexi na intensidade que ela passou, 120, tá? Mas a questão da qualidade das sombras e se a sombra fica dura ou ela fica mais degradê, ela vai morrendo, né? Ela não fica aquela coisa dura. Ela é trabalhada no valor aqui do Shadow Radius, tá? O Shadow Radius aqui, acho que padrão é meio, tá? Ou é até 0, se não me engano. O que eu fiz? Subi aqui para um valor 6, 5, 6, tá? E a qualidade das sombras, que é em Shadow Subdivision, não esqueça que eu estou falando aqui da luz que está aqui dentro do abajur, tá? Que é uma luz, uma V-Ray Sphere aqui, tá? Serviria uma V-Ray
uma Omni em vez de uma V-Ray Sphere? Sim, serviria, mas já que a gente está usando aqui o V-Ray para tudo, vamos usar então as opções do V-Ray, tá? Então a gente aumenta o valor dos subdivisions. Lembrando que sempre que a gente aumenta valores de subdivisions, não importa se é para o material, para o canal de reflexo, né? Ou para luzes, o nosso render tende a aumentar. Mas assim, um valor de 20 não vai matar ninguém aqui, 20, 24, tá? E o radius, quanto maior for esse valor, mais difusa a luz fica, sabe? Mais, chega até lavar se a gente usar um valor muito grande aqui. Então, valor 5 e 6 tá bom. Então, esse foi o que eu coloquei. Esse são as setagens que eu fiz para esse abajur. Esse também tem, tá? E tem um aqui atrás também. Uma outra coisa aqui, olha, isso a gente está falando de render diurno, tá? Eu já estou falando aqui das luzes porque quando eu bati esse render, né? Quando eu fiz ele, olha só, tá aqui, ó, as luzes estão acesas, estão vendo? Tá? Inclusive as do teto, que é um material emissivo, tá? É um V-Ray Light Material aqui, que eu vou explicar também como é que eu fiz ele aqui, tá? E aí depois eu vou explicar as setagens gerais aqui para não ficar aquele escuro aqui, tá? Para não, enfim, os ajustes de color mapping da cena, e depois a gente vai para cena noturna e só tem que ajustar uma ou duas coisinhas para já sair o noturno, tá? Então tá, então essa luz aqui do candeeiro é isso. Vamos aqui na minha visão. Deixa eu... Esse aqui é o V-Ray novo, né, cara? V-Ray novo, que é o SketchUp novo, né? Então, tem coisas aqui que eu nem cheguei a mexer, ó. Enfim, é isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Olha, aqui nessa visão aqui, eu consigo ver aqui os meus spots de luzes, tá? Eu vou vir aqui no... Deixa meu SketchUp decidir o que ele quer fazer. Pronto. Vem aqui no meu baldinho. Vem aqui no meu conta-gota. Vou vir aqui, ó. Tá? E aí aqui eu selecionei realmente aqui que seria o vidro, ou aqui seria meu emissor de luz. Porque esse aqui é o material que eu criei, que é o material emissivo, tá? Então aqui o material emissivo, qual que é a diferença? Assim, podemos usar vários tipos de luzes. Sei lá, a pessoa pode colocar aqui aqui ser realmente um material de vidro, tá? Isso aqui é um inox que a aluna colocou. Aqui será um material de vidro e entre os dois aqui, entre o teto aqui, colocar uma Omni, tá? E aí colocar o valor, aumentar o multiplier e fazer iluminar da mesma forma. Depende de cada um, tá? Nesse caso, eu preferi criar logo um V-Ray Light Material, um emissive, tá? Criei o emissive, simplesmente eu acerto a cor e acerto o multiplier da luz aqui, tá? E pronto, na hora que vai bater o render, que é nesse caso aqui, ó, sabe, nesse caso, eu entendo que aqui tem um vidro e aqui tem uma luz e a luz aqui tá preenchendo esse material do vidro aqui, por isso que fica aceso, vamos dizer assim. Só que eu entendo assim, para que eu vou pôr o vidro e uma Omni se eu posso já usar um V-Ray Light Material, um emissive aqui de uma vez só, que vai tanto iluminar minha cena como dar a sensação de que está acesa, né, vai preencher todo esse espaço, tá? Então é por isso. Nesse caso, já a cliente aqui quis fazer diferente aqui. Então ela quis colocar realmente como se fosse uma lâmpada aqui. Então ela colocou uma luz esférica aqui, um V-Ray Sphere ou uma Omni Light aqui, tá? Cadê o meu? Aí. Então tá. Então é isso, pessoal, tá? Com relação a luzes, tá? Eu trabalhei com a Omni, tá? Tô com o V-Ray Sphere aqui e trabalhei com o emissive aqui, ok? Vamos aqui em Options, tá? O V-Ray 2.0 tem umas coisas novas aqui para quem é preguiçoso, tá? Que é se a cena é interior ou exterior, tá? E o tipo de qualidade. Eu já falo com uma certa experiência no assunto. Ele quebra um galho, mas assim, vai acontecer mais ou menos o que aconteceu naquele render escuro. Porque aqui ele faz uma setagem, mas vamos supor, as setagens padrões do V-Ray, ela não mexe, por exemplo, no color mapping.
ele não mexe aqui nos valores, se é HSV exponencial, se é linear, tá? Ele não vai entender se seu Dark Multiplier ou Bright Multiplier vai precisar aumentar ou diminuir. Isso aqui você só vai saber quando você bater o primeiro render, tá? Então, isso aqui é um pouco enganoso, tá? Achar que simplesmente você selecionar aqui e vai sair exatamente como tem que ser, isso é assim, mentiroso, tá? Então é mais interessante vocês entenderem como funciona o V-Ray, tá? Do que ficar, como eu sempre falo, colocando aqui uma setagem e rezando para dar certo. Olha só. As cenas que aqui, lembra que aqui estava muito escuro, vinha a luz aqui, né? A luz aqui de fora do sol, né? E aqui ela não espalhava. O que que é isso? Pessoal, isso aí é color mapping, tá? De novo, bendito color mapping, né? Color mapping, ele justamente faz esse controle de exposição. Então, novamente eu vou falar. Os valores padrões aqui, ó, são 1 e 1, tá? Perdão, o meu Skype aqui. E primeiro, HSV exponencial, eu uso ele, assim como eu falei na outra aula, para não estourar minha luz que vem lá de fora, que eu consiga pelo menos ver o V-Ray Sky lá fora, tá? Porque quando você usa o exponencial linear, você vê aquele branco entrando. Tem gente que gosta, tá? No meu caso, até para se eu for usar um plane atrás, tá? Com alguma imagem de paisagem, o HSV exponencial já vai ajudar mais, tá? Nesse caso, nem vou usar, mas como tem várias câmeras nessa cena, né? Tem câmera que vai estar contra a luz, tá? Que está vindo da janela. Então, eu uso o HSV exponencial nesse caso para isso. Mas aqui não é o mais importante. O mais importante é o Dark e o Bright. Entenda, o Dark Multiplier, quando você olha uma cena e você vê que tem lugares, por exemplo, a gente viu lá no outro render, lugares aqui onde está muito escuro, você vê que a luz não chega, tá? Você precisa aumentar o Dark Multiplier. Então, vamos supor, se aquilo ali ali está escuro, aqui é um valor 1 e está escuro 1, quando você aumenta para 2, ele clareia, ele multiplica por 2, ele vai clareando. Então, Dark é porque são as regiões escuras. E quando você começa a aumentar o valor, ele vai clareando as regiões escuras. E por que o Bright aqui está meio? Porque a luz do sol que entra aqui estava entrando e estava estourando. Aí o que você faz? Não é Bright, não é Light, né? Claro. Se é 1, eu diminuo para meio para diminuir, você entendeu? Esse estouro de luz. Então, essa é a brincadeira do Bright e do Dark Multiplier que precisa ajustar, tá? Quando você olha uma cena, às vezes se você olha, por exemplo, aqui embaixo, você sabe que no escuro, assim, se você olhar qualquer móvel da sua casa, você vai ver que numa luz natural como está aqui, se você olhar embaixo de um rack, alguma coisa, você vai ver que não é escuro do jeito que está saindo na sua cena. Então, precisa observar, tá? Observar e ver que não está real aquilo. Então, você faz o ajuste dessa exposição de luz pelo Color Map. Outra coisa, não esqueçam, quando a gente bate um render, ó, eu vou bater um RT aqui, tá? Deixa eu só ter certeza que eu salvei o meu Vspot aqui. Vsopt. Apesar dele deve ser a mesma coisa. Que já estava aqui, ó. Eu vou bater um RT aqui, ó. Uma outra coisa, pessoal, é o ajuste de gama 2.2, tá? Quando você coloca o render, você precisa ir lá no Show sRGB. Vocês vão ver o que é. Para ver como é que realmente a cena tem que ser salva e como que realmente a cena vai ficar, tá? Enquanto ele está carregando aqui, eu vou falar de outras coisas. A câmera. Agora ele está carregando o real time. Espera só um pouquinho aí, pessoal. Pronto. Está carregando aqui, ó. Ah, mas está ficando preto tudo aqui de novo e você mudou. Mas olha, tem que clicar aqui no sRGB, ó. Pronto, tá? Cliquei no sRGB aqui, ó. Agora sim ele vai mostrar pra gente como é que vai ficar, tá? A luz que a gente setou, tá? Uma vez que a gente setou o gama 2.2, tá? Uma outra coisa que a gente tem que, enquanto ele está aqui fazendo o render no RT, é a câmera, tá? Cenas internas, assim, eu costumo usar F-Number em 5, filme ISO 200, não mais. Por quê? Porque filme ISO 400, etc., é para cenas sem muita luz, onde o filme tem mais sais de prata. Na aula de V-Ray Cam, eu explico a teoria de câmera,
tá? Eu explico isso, tá? Você não pode salgar esse número muito, porque senão você vai ver a granulação na cena, tá? Então, aqui não é uma cena interna, mas é uma cena que entra em só abundância pela janela. Então, dá pra gente usar 200, 250, tá? E meu shutter speed 100. Também não diminuo muito esse valor do shutter speed. Eu tento evitar usar valores que não existem muito assim, sabe? Não tento apelar nos valores. Eu tento usar os valores que são valores reais, tá? Então, aqui, a gente vê que está aceso, né? A questão das luzes artificiais. Mas aqui que eu quero que vocês vejam aqui como a luz aqui está melhor distribuída. Aqui, com o RT, ele vai demorar mais, vai ficar renderizando aqui, mas já dá para vocês terem uma ideia aqui, antes de eu bater o render final. O render final é esse aqui, tá? E é isso, pessoal. Aquela questão da luz, isso é uma coisa que eu queria falar para vocês, tá? Color mapping, tá? E uma outra coisa interessante é assim, eu não... Ó, presta atenção no meu Irradiance Maps, né? 3530. Eu dificilmente eu uso o valor 50, 60, 100, tá? Não precisa, tá? Se eu já tenho bastante sol entrando, luz, eu não preciso forçar minha máquina de Irradiance Map para se matar para fazer cálculo. Esses valores aqui que eu estou usando, tá? O Light Cache acho que até um pouquinho, 1500, ela estava usando acho que 2000, 1800 aqui, tá? Esses valores são os valores dos quais eu cheguei nessa qualidade aqui. E cheguei rápido, tá? Esse é um i7, não demorou 5 minutos para fazer, tá? Então tá, pessoal, esse aqui é o render diurno, né? Vamos falar agora do render noturno. O que eu modifiquei só no render noturno aqui, tá bom? Eu vou abrir ele aqui. Então, olha só, nossa cena, carreguei a cena noturna, né? E aqui eu já estou mostrando para vocês a final dela aqui está com RT, tá? Só para a gente brincar um pouco aí enquanto eu explico. A cena final é essa aqui, tá? Já renderizada já, tá? Nesse caso, nós temos aqui a luz que entra nessa parede aqui, a cortina toda fechada, tá tudo fechado, tá? Então, realmente, quem está iluminando essa cena aqui são os dois abajures e os spots do teto, ok? Então, olha só, vamos lá. Environment. O valor aqui normal é 1, né? Que são o meu Sun e meu Sky, certo? Então, o que eu fiz? Eu diminuí bastante mesmo, 0.05 aqui o valor, tá? Se a gente quer fazer uma cena noturna, né, a gente precisa diminuir o skylight ou até desligar ele, tá? Nesse caso eu não quis desligar, eu quis realmente diminuir o valor do nosso ambiente, tá? Da nossa luz ambiente. Então, a primeira coisa que eu fiz para essa cena foi diminuir o GI, tá? Valor bem pequeno mesmo aqui, tá? A segunda coisa que eu fiz aqui é acertar a câmera, porque se tem pouca luz entrando, não tem aquela luz abundante de um dia de sol, certo? Então eu precisei ajustar algumas coisas. Então o F-number eu dei uma diminuída, tá? O ISO eu dei uma aumentada, tá? E o shutter speed eu dei uma diminuída, certo? Porque a gente não pode ter a mesma setagem de uma câmera para uma cena diurna ser a noturna, tá? Então eu sensibilizei mais aqui, aumentei mais o diafragma para entrar luz, tá? Então eu refiz o meu ajuste do Physical Cam aqui. E no Color Mapping? O Color Mapping eu usei já um outro tipo de leitura aqui. Eu usei aqui o Reinhard, que mistura o linear com o exponencial, deixei no valor meio de burn e não mexi no multiplier. Por quê? Porque nesse caso eu quis deixar o Color Mapping neutro, vamos dizer assim, e tentar ajustar. Como aqui é uma luz, aqui nessa cena noturna são luzes controladas, ou seja, estão estrategicamente posicionadas, não tem uma luz gigante que vem de um lado, né, e que entra dentro da sua cena. Então a gente aqui nesse caso não tem muito o que fazer ajuste de controle de exposição de Dark e Bright Multiplier nesse caso, tá? Como a luz já está uniformemente aplicada na nossa cena, tá? Então eu prefiro deixar em Reinhard aqui e fazer o ajuste no ajuste de câmera. E se eu sentir que a minha cena ainda está escura, aí o que eu faço?
Aí eu faço como se fosse qualquer coisa real. Poxa, se aqui eu tenho uma lâmpada de 10 watts, eu ponho uma de 60, se tiver muito escuro, entendeu? Então, se eu não estou gostando da luz da minha cena, eu vou e aumento o multiplier das minhas luzes artificiais, tá? Então, olha, estava 120, né? Então eu já tinha aumentado aqui um pouco para 300. As minhas luzes emissivas do spot também, tá? Se eu chegar aqui, ó, só para vocês verem que legal a questão do VRT, né? Ó, mudei aqui a minha luz e vou aumentar aqui o meu. Deixa eu ver se o nosso VRT ele responde na hora, tá vendo? O que eu fiz? Mudei a cor da minha luz aqui e aumentei um pouco mais a intensidade dela, né? Então vocês já viram que aquele amarelado já saiu, já foi para um tom, tá vendo? Isso que é legal do VRT, tá vendo? A gente pode estar mudando em tempo real certas setagens, né? E ele vai nos responder em tempo real antes da gente bater o render final, ó. Então aqui eu vou pôr 1500 agora, só para vocês verem como que ele funciona, tá vendo? Tá? Então aí eu uso o bom senso e vou aplicando a minha intensidade da luz e a cor da minha luz de acordo com a minha cena, né? E vou ajustando, tá? Então aqui eu vou voltar aqui para a cor um pouco que estava mais quente, né? Bati aqui, ele vai me voltar ao normal, vamos dizer assim. Aí fica ao gosto do freguês, tá? Fica ao gosto do freguês. Fez isso, ficou bom, achou que tá bacana? Não esqueça, o RGB tá ligado aqui, hein, ó, tá? Porque eu tô usando o Gama 2.2 aqui, tá? Beleza, tá mais ou menos do jeito que eu quero. Aí eu paro o meu RT e aí eu bato o meu render normal. Bate o meu render normal, vai sair a minha cena aqui. Certo, pessoal? É isso, tá? Eu agradeço a Kátia pela essa cena aí e espero que essas dicas de ajuste de luz, luz é tudo, viu, luz, uma boa luz setada no render, cara, chega até disfarçar alguns errinhos de projeto, alguma coisa assim, tá? Busquem sempre setar a luz, ter uma luz natural, que sempre vai ter um resultado bacana, tá? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí dessa explicação. Até a próxima aí. Fui!